Vou esperar um pouquinho, gente, para o pessoal ir entrando um pouquinho, tá bom? Enquanto isso, se vocês estão me ouvindo, vai me falando, me vendo, vai me falando aí nos comentários, tá bom? Boa noite. Todo mundo me ouvindo? Por enquanto? Então tá. Então vou começar, tá bom? Primeiramente, boa noite para todo mundo. Obrigada pela participação de vocês. Vocês não sabem o quanto isso é importante para nós, tá bom? E agradeço primeiramente a minhas queridas amadas, a Camila e a Jaqueline, que sempre estão nos apoiando, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês do que vai acontecer na live. Primeiro, vamos ter um sorteio de uma camiseta da associação, tá? Aí, conforme vai passando, no final eu explico como vai ser e vai ganhar a camiseta quem tiver, tá? Do começo ao final da live, tá bom? Vamos lá. A live vai ser falada sobre uma doença que é muito importante, sobre a doença do hiperinsulinismo congênito, tá? Os detalhes vai ser falado pelo Dr. Rafael, tá? O endocrinologista e especialista na área, tá bom, gente? Outra coisa, vou falar um pouquinho só da associação. A associação foi criada para fins de ajudar as crianças que possuem o hiperinsulinismo congênito, tá? Pela burocracia, tá? De medicação e pela burocracia de chegar a um diagnóstico precoce, tá bom, gente? Então, assim, a associação foi criada para ajudar as nossas crianças, o nosso próximo, tá? E a associação foi feita para fim isso, para brigar, para lutar e para a gente também poder entender melhor a doença, tá bom? Quem mais? Todo mês nós vamos ter uma live, tá bom, gente? Aí, cada live vai ter um especialista, tá? Nutricionista, TO, fono. Aí, fique atentos. Olhe sempre a live, os stories nossos, que sempre a gente vai estar postando, tá bom? Outra coisa, vamos lá. O que nós vamos falar na live hoje? Gente, eu tô aqui lendo, tá? Porque eu sou uma pessoa aqui, tá? Que não lembra muito das coisas, tá? Nós vamos falar sobre causas, tratamentos, diagnóstico. Isso tudo o doutor vai respondendo. E conforme vai surgindo dúvidas, vocês vão mandando na caixinha de perguntas, por favor, para a gente tentar responder o máximo de perguntas que a gente consiga, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou chamar com muita honra o Dr. Rafael, especialista, um amigo e muito querido por todas nós mães que têm as crianças com hiperinsulinismo congênito. Vamos chamar ele. Ai, gente, ó, eu tô acostumando, tá? O Dr. Rafael não está aparecendo para mim. Vamos ver. Aqui. Eu vou chamar o Dr. Rafael. Chamando. Olá, doutor Rafael, boa noite. Obrigada pela presença e pela colaboração de nos ajudar com a nossa associação. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Espero que vocês estejam
Todos bem e me escutando, que isso tudo aqui para mim é novo. Todos escutando, doutor, me escutando. Escreve aí no comentário para mim, gente, por favor. Certo. Boa noite. Tá. Todos escutando, doutor. Então, doutor, vamos lá. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da carreira profissional do senhor, para tem pessoas que conhecem já o senhor e tem pessoas que também não conhecem que estão na live, para as pessoas entenderem um pouquinho mais do trabalho do senhor. Legal. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, é uma enorme honra, é um prazer encontrar com vocês e mais feliz ainda de saber da fundação da Associação de Pais e de Crianças com Hiperinsulinismo Congênito. Eu acho que essa foi uma iniciativa muito, muito importante da parte de vocês, tem que partir de vocês, porque juntos vocês são mais fortes do que separados, mais fortes no sentido de um ajudar o outro, mais forte no sentido de vocês brigarem por aquilo que as famílias, por aquilo que vocês precisam, e tem bastante coisa ainda para a gente fazer aqui no Brasil, tá? Então, estou muito feliz, de verdade muito feliz. Eu conheço a maior parte dos presentes por e-mail, uma parte grande dos presentes pessoalmente, e fico muito feliz de estar aqui e de estar debutando, de estar começando nessa história de lives, justamente nessa live tão importante. Nós que agradecemos o senhor. Bom, você me perguntou da minha história profissional, da minha trajetória profissional. Eu sou paulistano, eu nasci na cidade de São Paulo e no começo da década de 80 eu passei no vestibular aqui na USP de Ribeirão Preto, onde eu fiz minha faculdade de medicina e minha residência de pediatria. Depois da residência de pediatria aqui, eu fui para o Hospital das Clínicas de São Paulo, onde eu fiz a residência de endocrinologia pediátrica e depois me especializei por quase 4 anos em diabetes pediátrico. Então, o começo da minha história em endocrinologia pediátrica é muito mais voltado às glicemias altas do que às glicemias baixas, tá? No final da década de 80, acho que foi em 88, 89, eu acompanhei um paciente, na verdade, uma criança que hoje é um adulto, um advogado em Curitiba, que foi diagnosticado com hiperinsulinismo congênito e naquela época o único tratamento que existia era tirar o pâncreas. E eu me lembro até o hospital que foi no Hospital Sabará, em São Paulo, um hospital infantil, e eu comecei a me interessar por hiperinsulinemia, ou basicamente por hiperinsulinismo congênito. Naquela época, não era assim que a doença era conhecida como nesidioblastose. Se acreditava que era um tumor benigno de produção de insulina. Somente na década de 2000, ou final do século passado, começo desse século, é que a doença mudou de nome e que se passou a conhecer o mecanismo pelo qual as crianças ficam doentes. Eu fiquei sabendo de um pesquisador na Inglaterra, em Londres, que estava trabalhando começando a publicar, começando a apresentar os estudos em hiperinsulinismo congênito. Eu entrei em contato com ele e fui estagiar com esse médico em Londres, o Dr. Khalid Hussein, e tive a oportunidade também de conhecer o laboratório da Universidade de Exeter, na Inglaterra, onde se fazia a avaliação molecular. Isso foi em 2001, acredito, 2010, 2011,
E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu trouxe a ideia de começar a fazer investigação molecular. Isso foi um projeto de pesquisa financiado, inclusive, pelo governo do estado de São Paulo, pela FAPESP. E, a partir daí, eu comecei a dirigir muito mais meu trabalho para hipoglicemia e, principalmente, hiperinsulinismo congênito que para diabetes. Eu sou em 97 eu me mudei para São José do Rio Preto, eu fui professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto por 14 anos e desde 2012 eu estou de volta aqui em Ribeirão Preto. Eu sou professor do Departamento de Pediatria e sou endocrinologista pediátrico aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, que é da Universidade de São Paulo. Bom, é basicamente isso. Quer dizer, eu comecei nessa história para cuidar de glicemia alta. E hoje o que eu mais faço é correr atrás de glicemia baixa. Nossa, que carreira, hein, doutor? Tô orgulhosa do senhor. Muito obrigado. Obrigado pelo orgulho. Eu que fico feliz de poder participar da vida de vocês e da vida dessas crianças, principalmente. Mas não só para mim, doutor, como para a Associação HIC, o senhor é uma peça fundamental, né? E nós agradecemos imensamente do começo até agora e acredito que vamos agradecer muito mais ainda, porque a gente tem muito que aprender com o senhor, né? E o senhor é nosso braço direito, né, doutor? Tá, eu estou sempre às ordens e, como eu disse, é uma honra, é um prazer. Eu só queria deixar claro que muita coisa de hiperinsulinismo congênito ainda não se conhece. Nós vamos todos aprender juntos, tá? Eu não sou melhor do que ninguém, eu só gosto muito do assunto e me comovo muito com a situação das famílias e das crianças. Mas veja, de novo, nós todos vamos aprender juntos. Sim, é verdade, doutor. Juntos somos mais fortes, realmente. Pessoal, quando vocês puderem, aperta o coraçãozinho aí para dar um monte de like pra gente, por favor, pra gente crescer juntos. Uhum. Bom, você tinha... Então vamos lá. Pode falar, doutor, desculpa. Você. A gente queria entender um pouco, doutor, quais são as causas do hiperinsulinismo pra gente. Explica um pouquinho pra gente o porquê isso ocorre. Tá legal. Então, vamos lá. Eu acho que esse é o mais importante da live, é a gente... Espera lá aqui que eu pus a cadeira em cima do fio do celular aqui. Pronto. Esse é o motivo mais importante da gente estar aqui hoje, para a gente conhecer o que se sabe sobre a doença. Isso vai ser importante para todos nós. Então, veja. Eu vou começar do começo, tá? Então, existe um órgão que fica na barriga da gente, nessa região que a gente costumeiramente chama de boca do estômago, tá? Na parte alta do abdômen, um pouquinho abaixo do tórax, um pouquinho abaixo das costelas. Ele é um órgão muito pequeno que, numa pessoa adulta, tem mais ou menos o tamanho e o formato de uma dessas linguiças de churrasco, tá? Então, mais ou menos alguma coisa desse tamanho. Esse órgão chama pâncreas, é um órgão pequeno, perto do resto do corpo, só que ele é muito importante, porque ele produz a maior parte das substâncias e dos hormônios que a gente usa para transformar a comida que a gente ingere em energia para o corpo da gente. Desses hormônios, dessas substâncias que o pâncreas produz, o que é mais importante para a gente hoje, quando a gente está falando de hiperinsulinismo, é a insulina. Ela é produzida por um grupo de células deste órgão, que são as células B de bola ou B de beta, tá?
Então, estas células produzem insulina e essa produção de insulina, ela é controlada pela quantidade de glicose do sangue. Quando a gente come, a glicose sobe, mesmo que a gente não coma açúcar, a glicose sobe, e quando a glicose sobe, o corpo produz insulina para que a glicose volte aos valores normais. Por incrível que pareça, a glicose é muito tóxica, o excesso de glicose é muito tóxico para todas as células do corpo. Então, a quantidade de glicose no sangue é controlada de uma forma muito restrita. E a gente considera como normal que a glicose varia entre 70 e 180, mais ou menos, depois de comer em indivíduos normais. Tá? Bom, muito bem. Em algumas pessoas, e esse número de pessoas é um número pequeno, é uma doença muito rara, então se estima que uma pessoa a cada 50 mil pessoas que nascem tenha a doença do hiperinsulinismo congênito, é uma doença muito rara, mas muito grave. Nesse grupo de pessoas, por os vários mecanismos que eu vou tentar explicar daqui a pouco, a produção de insulina é incontrolável. Então, o corpo se põe a produzir insulina de uma forma independente do nível de glicose no sangue. Então, ao contrário de um indivíduo que não tem hiperinsulinismo congênito, ou que não tem hiperinsulinismo, quando a glicose baixa, em vez de parar a produção de insulina, a insulina continua sendo produzida como se a glicose estivesse alta. Tá? E isso é extremamente grave, principalmente para crianças pequenas. Não é só para as crianças pequenas, mas principalmente para as crianças pequenas, principalmente para os recém-nascidos. A glicose para um recém-nascido é o principal combustível para as células do cérebro. Nós, adultos, nós temos a capacidade de usar combustível de segunda linha. Então, quando falta glicose para o cérebro, para um adulto, a gente pode usar algumas outras substâncias que o recém-nascido e a criança pequena não conseguem usar. Então, quando a glicose está baixa, leia-se, quando a quantidade de insulina está muito alta, a criança não tem combustível para o cérebro e isso acaba levando a um dano das células cerebrais, as células nervosas e, eventualmente, a morte, se não tratado. Tá? Então, é uma doença incomum, bastante rara, mas muito, muito grave, principalmente quando o diagnóstico é mais tardio. O que causa essa produção exagerada e incontrolável de insulina? Em mais ou menos metade dos indivíduos que têm hiperinsulinismo congênito, então eu vou repetir, em mais ou menos metade desses indivíduos, o mecanismo pelo qual eles têm o hiperinsulinismo não é conhecido. Tá? Então, mesmo com tudo que a gente faz hoje em dia de investigação, inclusive a nível de moléculas, que é o que a gente chama de biologia molecular, que é o com que eu mais trabalho aqui no laboratório de pesquisa aqui em Ribeirão, metade das pessoas a gente não acha nada. Tá? Então, quando você faz o teste molecular, você não encontra nada. Em metade Posso falar uma coisa, doutor? Desculpa. Claro. Como o senhor estava falando de exame molecular, eu já vou falar uma pergunta de uma mãe que está falando aqui, a Joelma. Portadores do hiperinsulinismo que tem mutação nos genes ABCC8, tem perspectiva de deixar de usar a medicação? Tá, eu já vou chegar lá. Perspectiva tem, mas eu já vou... Depois eu respondo com mais calma. Preciso. Então vamos lá. Sim. Então vamos lá. Então, metade do pessoal, a gente não acha motivo para produzir insulina demais, tá?
Conforme as técnicas de biologia molecular, conforme a capacidade dos pesquisadores vai evoluindo, e principalmente a tecnologia vai evoluindo, a tendência é que esse número vá paulatinamente reduzindo. Mas, então, metade da turma a gente sabe o que causa a doença. Desta metade da turma, metade é por alteração dos genes que controlam a liberação de insulina para fora da célula B. Esses genes são o ABCC8, que a Joelma citou, e o KCNJ11. Então, são os dois genes que respondem por metade da metade que a gente conhece. Então, em 100 pacientes com hiperinsulinismo congênito, a gente conhece, a grosso modo, a gente conhece o mecanismo molecular de metade, de 50. Destes 50, a maior parte, então metade, 25 desses indivíduos, são por alterações no gene ABCC8 e KCNJ11. A maior parte das pessoas que têm alteração nesses dois genes não respondem ao tratamento com diazóxido, porque é justamente neste local que age o diazóxido, tá? Nesses dois genes, nesses dois locais. Por que eu disse a maior parte? Porque mesmo aqui, a gente tem alguns pacientes em que a gente encontra a mutação, tanto no ABCC8 como no KCNJ11, e eles respondem ao diazóxido. Mas a maior parte, ao redor aí de 90%, não respondem ao uso do diazóxido, tá? Naqueles que respondem ao uso do diazóxido, o tratamento de escolha é o diazóxido, porque a grande maioria dos pacientes respondem ao diazóxido, tá? Hoje a gente sabe que 14 genes diferentes estão associados ao hiperinsulinismo congênito, mas a maioria dos casos que a gente sabe a causa estão no ABCC8 e no KCNJ11, tá? Não sei se eu respondi a pergunta, mas é uma doença genética que é transmitida, na imensa maioria das vezes, de pai e de mãe para filhos, tá? Existe uma parcela muito pequena de crianças que desenvolvem a doença sem receber isso como carga genética de pais e de mães, por um mecanismo que a gente ainda não conhece, tá? Então, já que o pai não tem o gene e a mãe não tem o gene, como é que o defeito apareceu na criança? Tá? Isso pode acontecer, é incomum, acontece e a gente não sabe explicar. Entenderam? Se o pessoal está com alguma dúvida sobre o que o Dr. Rafael explicou agora, se tiver alguma dúvida, manda na caixinha de pergunta para ele esclarecer, por favor. E não esqueça de dar um coraçãozinho aí para gente. Deixa eu ver aqui se tem perguntas, doutor. Tem uma pergunta sobre os genes. Quem tem mutação do GLUD1 tem perspectiva de deixar também a medicação? O GLUD1, na verdade, em ordem decrescente de frequência, então a maior parte dos pacientes que a gente encontra a mutação é no ABCC8 e no KCNJ11. O segundo gene mais comum é o GCK, que é glucoquinase. O terceiro gene mais comum é esse, o GLUD1. O GLUD1 normalmente dá um quadro neurológico junto com a hipoglicemia. As crianças que têm mutação em GLUD1 podem ter também crises convulsivas mesmo sem estar com hipoglicemia. E normalmente tem também aumento de amônia no sangue, tá? Que é um metabólito que é um metabolismo de proteína, tá? As crianças que têm mutação em GLUD1 são as crianças que melhor respondem ao diazóxido, e inclusive com dose baixa de diazóxido. Então, embora tenha quadros neurológicos mais importantes,
sob o ponto de vista de convulsão, não de lesão neurológica, mas de convulsão, e tem essa história da amônia alta, eles respondem extremamente bem ao diazóxido, e inclusive em doses baixas. Tá? Muito bem. O que tem de mais recente para o tratamento dos portadores de GLUD1 é uma dieta chamada dieta cetogênica. Então, os trabalhos mais recentes, eu estava estudando isso hoje à tarde, na terça-feira que vem eu vou dar uma aula num congresso sobre hiperinsulinismo congênito, então eu estava vendo o que tinha de mais novo, que saiu recentemente, e saiu há 10 dias atrás, mais ou menos, o uso de dieta cetogênica para os portadores de GLUD1. Foi um estudo inicialmente desenvolvido na Itália, é uma dieta usada para uma série de outras doenças, mas com a dieta cetogênica tem uma chance bem grande de conseguir tirar a medicação, de conseguir tirar o diazóxido. Tá? Agora eu vou tentar responder, se você me permitir, aquela pergunta feita anteriormente. Tá? Então vamos lá. Sim. A gente viu, metade da turma a gente não acha o defeito genético. Daqueles que a gente acha, a maior parte é BCC8 e KCNJ11. Depois tem GCK, GLUD1, HNF14, HNF24, tem uma série de outros genes que podem dar hiperinsulinismo congênito. Muito bem. Qual que é a droga de escolha, qual que é o remédio de escolha para o tratamento de hiperinsulinismo congênito? Isso já absolutamente conhecido há pelo menos 10, 15 anos no mundo inteiro. Diazóxido, cujo nome comercial é Proglicem. Tá? Muito bem. Esse remédio é um remédio que não é fabricado no Brasil e que as empresas, por conta do número de pacientes que utilizariam e por conta de ser um remédio barato, as empresas que produzem, elas não têm interesse em registrar esse remédio aqui no Brasil, e nem remédio aqui no Brasil, porque é uma medicação muito antiga, é um remédio que era usado como um remédio contra hipertensão arterial. Tá? É uma medicação muito segura, tem alguns efeitos colaterais, mas é muito seguro, usada há muitos anos, desde a década de 50, de 60 do século passado, como remédio contra a hipertensão arterial, e que se percebeu que tinha um efeito colateral de aumentar a glicose. Então, se passou a usar o diazóxido antes de saber como ele funcionava, por conta do efeito colateral que ele tem, que é aumentar a glicose. Muito bem. Naqueles indivíduos que respondem ao diazóxido, o diazóxido é a medicação de escolha. Naqueles indivíduos que não respondem ao diazóxido, a princípio, eles têm um defeito ou no ABCC8 ou no KCNJ11, porque na maior parte dos outros genes existe uma resposta ao remédio. Por que que é importante saber se responde ou se não responde ao diazóxido? Porque naqueles que não respondem ao diazóxido, existe a possibilidade de haver uma mutação herdada, passada pelo pai, em que a mãe perde um gene de proteção. Então, o pai pode passar a doença e a mãe proteger a criança com um gene protetor. Quando a mãe, olha que azar, quer dizer, você podia ter casado com o Brad Pitt, mas aí você casa com um camarada que tem um gene de hiperinsulinismo congênito, de ABCC8, de KCNJ11, e para completar o azar, você não tem o gene protetor. Nestas circunstâncias, a forma de apresentação da doença é a forma focal. É só um pedacinho muito, muito pequenininho do pâncreas que está produzindo insulina de forma automática. Então, voltando. Droga de escolha, diazóxido. Naqueles que não respondem ao diazóxido e que têm mutação passada pelo pai com perda do gene protetor materno,
é a forma focal. Tá? A gente já teve a oportunidade de curar 2 crianças com a forma focal aqui no Brasil, que foram operadas aqui no Brasil, uma aqui em Ribeirão Preto e uma em São Paulo, e que ficam curadas. Quer dizer, você tira aquele pedacinho pequeno do pâncreas, e é uma cirurgia feita por laparoscopia, tá? Um cortezinho pequeno no umbigo, você vai lá, tira aquele pedacinho do pâncreas, a criança está curada, não precisa tomar mais remédio nenhum, não vai ter diabetes, não vai ter absolutamente nada no futuro. No entanto, naquelas crianças que respondem ao diazóxido e que, portanto, não têm essa mutação passada pelo pai com perda do gene protetor materno, então a culpa não é só do pai, é dos dois. Então o pai passa o gene defeituoso e a mãe não tem o gene protetor. Nessas crianças, por uma consequência da doença, existe a possibilidade de, no final da infância, então, aí dos 5 aos 10 anos de idade, parar de usar o remédio. Tá? É um bom sinal e não é um bom sinal. Eu vou explicar por quê. As células B, quando estão produzindo insulina de forma exagerada e de forma automática, estão trabalhando que nem loucas. Tá? Então, imagina você que você tem lá um aparelho em casa, um liquidificador, que não para de funcionar independente de ser tirado da tomada. Um belo dia, o motor do liquidificador vai pifar. Tá? Ele trabalha alucinadamente num ritmo louco, produzindo uma quantidade enorme de insulina, descontrolada. Um belo dia, essas células começam a morrer. Então, conforme essas células B, ou beta, como queiram, começam a morrer, a quantidade de insulina produzida vai se reduzindo, não é em todos os casos, mas numa parte importante dos casos, e normalmente nos casos mais graves. Tá? Então, o caso mais grave, aquele que a glicemia é mais difícil de controlar, que precisa de vários remédios, são os casos em que produz muita insulina. Então, essas células beta vão morrendo, é como se a doença fosse curando, mas não está curando, e aí, um belo dia, o cara deixa de ter hipoglicemia e começa a ser diabético, porque aí para a produção de insulina. Tá? Então, se tem insulina demais é ruim, não ter insulina também não é a situação ideal. A situação ideal é que tenha uma quantidade controlável de insulina. Tá? Então, é preciso ficar claro que uma parte dos indivíduos que estão em tratamento, que usam remédio, podem ficar sem remédio em algum momento da vida futura, mas isso é bom e é ruim. É bom porque as glicemias não vão mais cair, e é mais fácil para o médico tratar quando a glicemia está alta do que quando a glicemia está baixa, mas isso não significa cura. Tá? Eu até quero aproveitar esse gancho e fazer um comentário sobre essa história de cura. Tá? Porque eu já vi isso em redes sociais, já vi isso em comentários. Então, assim, não tem como curar hiperinsulinismo congênito. Existe sim uma forma transitória de hiperinsulinismo que dura semanas ou meses e que não tem nada a ver com estes genes que a gente estava conversando. Tá? Então é como se fosse uma outra doença. O indivíduo produz muita insulina de forma descontrolada, mas isso é por um período de tempo. Isso acontece em crianças prematuras, em crianças que nascem muito pequenas, em crianças que nascem muito grandes, em filhos de mães diabéticas. Então a mãe é diabética e o neném pode nascer com esse problema. Então isso chama
hiperinsulinemia ou hiperinsulinismo congênito transitório, tá? Então, não é que houve uma cura do hiperinsulinismo congênito, mas é uma forma de doença diferente dessa geneticamente mediada, tá? Não sei se eu respondi a pergunta que foi feita anteriormente, as duas perguntas. Sim. Ô, doutor, deixa eu... muitas dúvidas e, na verdade, assim, eu quero que explique, porque eu vou falar sobre a minha experiência, que eu tenho meu filho com hiperinsulinismo, porém eu fiquei grávida após, né? E é muito difícil a gente questionar com os médicos dentro de uma maternidade como fazer o diagnóstico precoce dessas crianças, que eu acho que é muito importante para futuramente não vir ter sequelas, porque a maioria dos casos da criança sempre tem algum tipo de sequelas. Então, o senhor explica como é feito esse diagnóstico, como a gente, vamos colocar assim, entre aspas, podemos brigar pelos nossos filhos, com os médicos em si mesmo, para falar assim, eu quero esse exame, eu tenho direito para o meu filho vir no futuro não ter problemas. Fala pra gente, por favor, doutor. Legal. Embora seja uma doença rara, o diagnóstico não é difícil se o médico pensar no diagnóstico, tá? Então, toda criança que no período neonatal, quer dizer, depois que nasceu, tem qualquer manifestação diferente, fica muito sonolenta ou chora demais, fica trêmula ou não quer mamar. Então, qualquer mudança no comportamento de um recém-nascido, até prova o contrário, é glicose baixa, tá? E aí, um bom pediatra, um bom médico, obrigatoriamente faz a glicemia no calcanhar ou no dedinho da criança. Então, essa glicemia capilar abaixo de 40 nas primeiras 72 horas de vida é hipoglicemia, é importante, é grave, precisa ser tratada e precisa ser acompanhada, tá? Então, já faz, acho que uns quase 10 anos que eu falo muito de hipoglicemia no período neonatal, em congressos, em cursos, nas aulas, e a gente percebe que está aumentando o número de diagnósticos de hiperinsulinismo congênito. Tá? Eu acredito que os médicos estão pensando mais nesse diagnóstico. O diagnóstico é simples. Então, você detectou hipoglicemia? Ótimo. Vamos pôr glicose na veia. Depois eu descubro o porquê. Vamos tratar, vamos pôr glicose na veia e depois de 4, 5 dias a criança não consegue sair do soro, tem que investigar. A principal causa de hipoglicemia mantida a partir do 5º dia de vida é hiperinsulinismo congênito, tá? Então, assim, 90% das vezes. Então, o que a gente vê? A gente vê a criança passando mal, eventualmente tendo convulsão no período neonatal e ninguém faz uma glicemia capilar. Ou faz a glicemia capilar, trata a hipoglicemia e dá alta para a criança como se isso fosse uma coisa assim, hipoglicemia vai, sei lá, é um acontecimento fortuito que não tem nenhum problema no futuro. E não é assim, tá? Não é habitual, não é normal que uma criança tenha hipoglicemia no período neonatal. Tem que ter uma causa. E essa causa precisa ser encontrada e tratada, porque senão o risco de dano neurológico é muito grande. A partir de 5 dias de vida, vou repetir, a partir de 5 dias de vida, a criança não parou de ter hipoglicemia, não consegue ficar sem soro, até prova o contrário, é hiperinsulinismo congênito. Tá? E aí tem que colher uma série de exames para confirmar o hiperinsulinismo congênito,
que a gente chama de amostra crítica. Então, na hora que a criança está com a glicose abaixo de 40, a gente colhe alguns exames de sangue e o resultado desses exames não tem dúvida. Quer dizer, quando você tem... Agora eu vou falar Medicaid. Se ficar difícil para entender, ou se vocês tiverem dificuldade, me peçam para falar em português. Mas veja, quando a criança tem glicose abaixo de 40, tem qualquer nível de insulina dosado no sangue. Porque lembra, quando a glicose baixa, o corpo para de produzir insulina. Então, se a glicose está baixa e tem insulina sendo produzido, está errado. Além disso, se não tem corpos cetônicos, tá? E principalmente, se ácidos graxos livres estão baixos, é hiperinsulinismo congênito, acabou. O diagnóstico é simples, tá? O diagnóstico não é difícil de ser feito. E aí, o tratamento é: continua dando glicose na veia e testa o diazóxido. Aí começa o samba do crioulo doido, porque o diazóxido custa uma fortuna aqui no Brasil, não é todo lugar que tem, e embora seja autorizado para uso no Brasil pela Anvisa, inclusive se vocês precisarem desses documentos de autorização, eu posso mandar para vocês a hora que vocês quiserem, tá? Embora ele seja autorizado para uso no Brasil, ele não é registrado. Então, por causa disso, você não consegue comprar em farmácia. E você tem que comprar de importadoras, que dão nota fiscal do trabalho que eles fazem, não do remédio. E é por isso que os hospitais públicos não podem comprar, tá? Então, por exemplo, dos R$ 1.600, que ao redor disso, que custa uma caixa de Proglicem de 25 miligramas, uma caixa com 100 comprimidos custa mais ou menos $100 nos Estados Unidos. Tá? Então, em dinheiro de hoje, deve dar uns 600, 650 reais. O resto é lucro da empresa que faz a importação. Ela te dá o recibo do que ela cobra para fazer a importação. Dos 650 reais, ela não dá recibo. E aí os hospitais públicos não podem comprar, as prefeituras usam isso como desculpa para não comprar, e o governo também está usando isso como desculpa para não comprar o remédio. E é por isso que vocês ficam perdidos no meio do tiroteio, sem mãe nem pai. Tá? E aí tem que rebolar, não tem jeito. Infelizmente, toda vez que saio do Brasil para congresso, para curso, eu trago o Proglicem escondido na mala, e é às custas disso que eu fico emprestando Proglicem para cá, Proglicem para lá, tal. E assim, nesses 2 últimos anos, que eu não consegui sair para lugar nenhum, eu estou terminando. Agora, em dezembro, termino o que eu tinha de Proglicem. Mas, o ano que vem, acho que em março, nós vamos ter uma reunião de pessoas que trabalham com hiperinsulinismo congênito nos Estados Unidos, aí eu vou conseguir trazer. Mas eu trago escondido na mala. E eu não posso trazer uma quantidade muito grande, porque tem vencimento. Não adianta eu comprar 40 caixas de Proglicem, porque ele vence em mais tardar 1 ano e eu vou jogar tudo fora. Tá? A outra alternativa que a gente tem, é que eu já estou aproveitando para dar dicas, é de ir para a Argentina, porque na Argentina você compra Proglicem com uma receita brasileira, inclusive. Tá? Nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, você compra Proglicem, mas você precisa ter uma receita de um médico de lá. Tá? Na Argentina, não. Então, por exemplo, quem mora no Rio Grande do Sul, ou quem tem parente ou conhecido no Rio Grande do Sul, é só pegar uma receita, mandar para essa pessoa passa para o lado de lá na fronteira, vai numa farmácia, compra o Proglicem e traz de volta para o Brasil. Só que tem que entrar escondido, tá? Correndo o risco de ser pego na Receita Federal. Bom, eu não estou falando nenhum mistério para vocês, tá? Vocês já devem, vocês devem sofrer bastante com essa história. Existem outros remédios para tratar o hiperinsulinismo congênito. Então,
Quando não responde ao diazóxido, a segunda linha é o octreotide, tá? E tem a forma de depósito, que é o octreotide LAR, L-A-R, e chama lanreotide, que se faz uma injeção mensal. E tem o octreotide, que tem que fazer 3 ou 4 aplicações ou injeções por dia. Tem outros remédios. Tem glucagon, que pode usar na forma de injeção contínua. E tem alguns imunossupressores que se tentou usar alguns anos atrás e que não funciona bem. Tem algumas poucas crianças aqui no Brasil ainda usando, umas 2 ou 3 crianças que responderam, embora eu tenha tentado usar em 5 crianças, só 2 responderam. Mas é basicamente o diazóxido que a gente tem para tratamento, tá? Então diazóxido, primeira escolha, não respondeu glucagon quando está internado. Para ir embora para casa, não dá para ir embora com glucagon, tem que ir embora com octreotide ou com lanreotide. E quando nada funciona, quando você não consegue controlar com o remédio, você não tem outra opção senão tirar o pâncreas, tá? Tirar o órgão que produz esse mundaréu de insulina. Sim. Doutora, tem uma pergunta de uma mãezinha, é assim: quando a criança ela é responsiva, 50% octreotide, 50% diazóxido, por que isso acontece? Quando a criança chega na dose máxima de diazóxido e não consegue ter uma vida igual à de qualquer outra criança, a gente considera isso como uma não resposta ao diazóxido, tá? No entanto, existem algumas crianças que melhoram, mas não melhoram completamente com o diazóxido. E aí a gente associa um outro remédio, e o mais comumente que a gente associa é o octreotide, tá? Por que isso acontece? É uma excelente pergunta que a gente ainda não sabe responder. Então, existem crianças que têm mutação de ABCC8 ou de KCNJ11, que era para não responder ao diazóxido, mas responde, tá? E tem crianças que têm essas mesmas mutações que respondem ao diazóxido em dose alta e mais um cheirinho de octreotide, tá? Então, tem muito dessa doença que a gente não conhece ainda. O que é bastante interessante é que eu estou tendo a oportunidade de tratar de 2 crianças indígenas de uma tribo que fica, na verdade, fica no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso. E uma outra tribo indígena que fica no Amapá, quase na Guiana. São tribos que muitas crianças morrem, e a gente descobriu recentemente, porque uma colega de Cuiabá fez o diagnóstico e encaminhou essa criança aqui para Ribeirão Preto, que tem mutações no ABCC8. O interessante é que essas crianças, embora tenham mutação do ABCC8, e por conta do casamento consanguíneo, quer dizer, irmão casa com irmão, que casa com primo, porque são tribos isoladas, tá? Principalmente essa tribo do Amapá, ela é muito pouco ocidentalizada. Então, por conta desses casamentos consanguíneos, tem muita criança com hiperinsulinismo, tá? E as crianças respondem ao diazóxido numa dose baixa, e tem mutação do ABCC8, tá? Então, o fato é, se não tentar dar o diazóxido, só fazer análise molecular, não vai responder se o diazóxido vai responder ou não, tem que tentar usar. Só que para tentar usar tem que ter o remédio, e esse é o abacaxi. É verdade, doutor. Eu vou fazer uma pergunta de uma mãe, como é minha dúvida, como é dúvida de muitas mães. Primeiro, por que a dificuldade da criança se alimentar
as que têm hiperinsulinismo congênito. E muitas delas, né, usa ou gastrostomia, ou usa sonda nasogástrica. O porquê isso, doutor? Por que elas não têm essa vontade de comer, esse paladar, tipo assim, igual o nosso? É uma pergunta muito interessante, tá? Uma pergunta muito importante, inclusive. E aí, antes de explicar o porquê, eu vou dizer que tem luz no fim do túnel. Essa quase que impossibilidade de comer, porque as crianças não aceitam nada. Você tenta dar leite, ela cospe, você tenta dar suco, ela não quer, você não consegue alimentar essas crianças, tá? Isso passa, tá? Então aí por volta de 1 ano e meio, 2 anos, eventualmente um pouquinho mais tarde, essas crianças melhoram dessa falta de apetite. O que acontece é o seguinte, como a insulina está numa quantidade muito alta, tem um hormônio também produzido pelo pâncreas, chamado glucagon, que está muito alto porque ele tem um efeito contrário ao da insulina. Então a insulina está alta, empurrando a glicemia para baixo. Como defesa do organismo, o organismo produz glucagon para tentar aumentar o nível de glicose. O glucagon tira completamente o apetite. Eu vou fazer uma analogia. Vocês já passaram alguma vez por uma situação de, você está indo viajar, o carro quebra e você fica assim, sei lá, 8 horas, 10 horas na estrada sem ter nada para comer? Tá? Então, sabe, primeiro vem a fome. Depois você começa a ter aquela dor de cabeça, aquele incômodo, aí você começa a ficar meio enjoado. Na hora que você começa a ficar meio enjoado, a fome passa, você não tem mais fome, tá? E na hora que você começa a comer, depois que você consegue ter acesso à comida, na hora que você começa a comer, parece que a comida não vai, aquele nojo da comida. É isso que as crianças sentem. Então, quando você fica muito tempo sem comer, a glicose vai cair, e o que faz, ou o que impede a glicose de cair a ponto de você ter uma hipoglicemia, é a subida do glucagon. E essa sensação de náusea, esse gosto ruim na boca e essa falta de apetite, esse mal-estar, é o que as crianças sentem por efeito do glucagon. Conforme você consegue controlar a quantidade de insulina e a criança passa um período longo sem hipoglicemias, então meses, eventualmente aí próximo de 1 ano, o apetite volta. Então, colocar uma gastrostomia ou colocar uma sonda não é uma coisa para o resto da vida. E assim, é impressionante como melhora a qualidade de vida de uma família depois que coloca a gastrostomia. Então, assim, eu vejo famílias ultra resistentes a colocar a gastrostomia, e 2 dias depois que estão com a gastrostomia, elas viram para mim e falam: doutor Rafael, como é que o senhor não me convenceu antes para pôr a gastrostomia? Porque, veja, pela gastrostomia você põe comida, você põe diazóxido, você põe glicose quando a glicose cai, você põe o que você quiser pela gastrostomia, independente da criança querer ou conseguir engolir. Porque na hora que a glicose vai lá para o pé, você não consegue, a criança fica tão atordoada que não consegue nem engolir. Enquanto que se você tem a gastrostomia, você põe glicose dentro da barriga, dentro do estômago da criança, pela gastrostomia e pronto, resolve. Por incrível que pareça, a glicose no estômago age mais rápido do que a glicose na veia. Vocês sabiam disso? Então, assim, se você consegue dar glicose, fazer a criança engolir a glicose, é mais rápido o efeito para melhorar a hipoglicemia do que na veia. O que você não pode é tentar dar glicose por boca para uma criança que está quase dormindo por causa da hipoglicemia. Porque se a glicose, em vez de ir para o estômago, for para o pulmão, vira uma caca medonha, tá? Então, não sei se eu respondi, mas é por conta do glucagon. Só que isso passa, isso vai melhorar. Mas depois que tira a gastrostomia, fica uma cicatriz. Fica uma cicatriz pequenininha que vai ser o charme dele para o resto da vida.
Verdade, doutor. Verdade. Vamos ver se tem alguma pergunta a mais aqui. Posso falar um pouquinho das formas de depois da cirurgia? O que acontece? Pode, doutor. Deve, pode sim. Então vamos lá. Então, tentou diazóxido, não respondeu. Fez análise de mutação, não é aquela mutação que eu falei, que o pai dá e a mãe não tem o gene protetor. Então, portanto, não deve ser uma forma focal de hiperinsulinismo congênito. O próximo passo, não respondeu ao diazóxido, vamos para o octreotide. Não respondeu ao octreotide, tem que tirar o pâncreas. Quanto tirar do pâncreas? Quanto mais, melhor. Tá? Então, a gente não indica retiradas econômicas do pâncreas. Então, 80%, 85%. A gente indica 95% a 97% do pâncreas. Fica só uma casquinha do pâncreas. E aí vocês podem me perguntar, operou, curou? Não necessariamente, infelizmente. Tá? Então, em 40% das crianças operadas, aquela casquinha de pâncreas que sobrou, aquele 5% de pâncreas que sobrou, ainda é suficiente para continuar fazendo estrago. E aí, operou, não resolveu, tenta de novo diazóxido, tenta de novo octreotide, não controlou, tem que operar outra vez e tirar o resto que conseguir tirar. Segunda cirurgia, tirou o resto que conseguiu tirar. Pode continuar dando bode? Pode, infelizmente pode, numa porcentagem muito menor. Mas existem crianças no mundo que foram operadas até 4 vezes, tá? Porque eventualmente tem pedacinho de pâncreas em outros lugares da barriga, em outros lugares do abdômen. E aí tem que localizar esses pedacinhos de pâncreas. E aí vem outro abacaxi aqui no Brasil. Nós não temos o exame que localiza pedacinho de pâncreas ou forma focal da doença. A gente consegue até fazer análise molecular, mas não consegue localizar onde está esse foco. Tá? Esse exame chama tomografia de positron. Então é o CT PET scan com um traçador que o Brasil não fabrica, chamado Fluor 18. Então, existe CT PET scan no Brasil, existe traçador de flúor, mas não o Fluor 18. E aí, de novo, a Argentina é quem socorre a gente. Então, esses 2 casos que a gente operou aqui no Brasil, e até onde eu saiba, só esses 2 casos foram diagnosticados e operados aqui no Brasil, as 2 crianças fizeram o exame na Argentina, em Buenos Aires. E aí o SUS não paga, é aquela confusão que vocês já fazem ideia. Uma das crianças, inclusive, o pai é médico, e ele trabalhava, inclusive, na Unimed, da cidade deles, aqui em Minas Gerais. E mesmo assim a Unimed não quis pagar. Tá? Bom, em que pé que essas coisas estão? Nós, antes da pandemia, a gente já estava produzindo Fluor 18 na USP, tá? E aí, por conta de rolo, de pandemia, de falta de dinheiro, de confusão, a gente não conseguiu, a gente já testou em animais, a gente já fez o teste de segurança clínica, mas a gente ainda não começou a usar o Fluor 18 aqui no Brasil, tá? Ô, doutor, desculpe cortar o seu um pouquinho. Vamos fazer assim, porque a live vai cair. Se o senhor pode voltar com a gente para explicar sobre esse exame mais para o pessoal, porque a live é de 1 hora, já está com 59 minutos. Perfeito, posso sim. Pessoal, volta aí com a gente, por favor. Beijos. Até já. Tchau.